aquele tipo de cara que toda vez que quando eu chegava em casa, eu ia para as redes sociais, ia para o YouTube ver vídeos motivacionais. Eu perdia horas e horas das minhas noites com coisas fúteis, com coisas que não me agregavam em porcaria nenhuma, que ao longo prazo, cara, só me fazia perder tempo. Aí eu olhava para trás e via o que eu estava construindo era nada, porque eu até mentia para mim mesmo que eu estava vendo vídeos motivacionais, via vídeos que achava que eu estava aprendendo de alguma forma, mas na verdade não estava aprendendo nada. Por quê? Porque aquele conhecimento que eu estava adquirindo, eu não estava colocando em prática. Então, não adianta de nada eu assistir um vídeo. Se você vê que suas noites depois do trabalho você não faz nada produtivo, fica perdendo seu tempo nas redes sociais. E outra, você tem projetos no papel que você precisa tirar o quanto antes, colocar em prática. Cara, fique aqui nesse vídeo, porque eu sei o que está passando na sua cabeça, eu sei o que está passando na sua vida. E você pode, de alguma forma, se identificar com a minha vida e eu posso te ajudar a você sair dela. Então, fique comigo até o final. São 5 coisas que eu deixei de fazer depois do trabalho que está me ajudando, e eu sinto que está me ajudando muito. Eu deixei de ser aquele Mateus medíocre que toda vez que chegava em casa depois do serviço não fazia nada produtivo, só chegava do trabalho, ficava perdendo tempo com besteira. Cara, isso aí pode ter certeza, eu já experimentei disso e não agrega porcaria nenhuma a longo prazo. Só que vai te gerar são frustrações e mais frustrações. E são 5 mudanças que eu adicionei na minha vida, que eu tenho certeza que se você adicionar na sua vida também vai mudar muito os seus comportamentos, vai mudar muito os seus resultados. Isso não tenha dúvidas, porque melhorou para mim, que eu fui por muito tempo um procrastinador nato, viciado em procrastinação. E eu percebi que eu não estava saindo do lugar, cara. A primeira mudança que eu fiz na minha vida, depois de ter pensado muito, de ter feito um raio-x da minha vida, foi rotina, ter uma rotina. Sim, isso mesmo. Como assim rotina? Eu vi que eu não estava tendo rotina, que eu estava vivendo no automático, eu não estava estudando, eu não tinha horário para treinar, não tinha horário para me alimentar, não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar. Cara, minha vida, assim, minha vida diária, ela estava uma zona. Eu não sabia o que fazer a cada horário. Então, a primeira coisa que eu fiz foi determinar uma rotina para minha vida. Como que eu fiz? Eu separei cada atividade do meu dia em blocos de horários. De um lado, eu fiz uma planilha no Excel simples. De um lado, a primeira coluna, eu coloquei os horários. E do outro lado, eu coloquei as atividades diárias de cada horário. O que eu iria fazer em cada horário. Eu vou colocar um print aqui na tela para você ver como que eu fiz. Então, tira a print dessa tela, beleza? E tenta modelar ela para sua vida. Eu ter determinado a minha rotina, o que eu iria fazer em cada horário do dia, cara, isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. Porque eu comecei a perceber onde é que eu estava perdendo tempo e onde é que eu estava colocando maior energia sem necessidade. Cara, isso me ajudou muito, muito mesmo. Então, eu recomendo fortemente que caso você esteja se sentindo que está vivendo no automático, vivendo dia após dia, cara, determine uma rotina o quanto antes. Pare de fazer tudo que você está fazendo, nem vai para o próximo passo sem antes você determinar uma rotina para a sua vida, cara. Segunda mudança, acrescentei para minha vida foi o que? Preparar as minhas refeições. Sim, preparar minhas refeições, porque eu trabalho de segunda a sexta e toda vez que eu chegava do trabalho, eu ainda tinha que fazer as minhas refeições, eu tinha que fazer minha comida. E eu sou uma pessoa que eu moro sozinho.
E eu perdia muito tempo tendo que fazer as minhas refeições, a minha comida. Eu passava quase 1h30 a 2 horas tendo que cozinhar, preparando minha comida, esse tipo de coisa. Aí o que eu fiz? Cara, eu tenho que economizar meu tempo aqui nesse quesito. Então o que eu fiz? Nos sábados e nos domingos eu comecei a preparar marmitas para mim comer e preparar de segunda a sexta. Toda vez que eu chegasse do serviço, a única coisa que eu iria fazer era esquentar minha comida, comer e gastar energia com a próxima atividade. Basicamente isso. Eu não iria mais perder tempo tendo que cozinhar, tendo que fazer minha comida, tendo que tirar a comida do congelador, descongelando para só se cozinhar. Cara, eu fiz isso, essa pequena mudança fez uma diferença absurda na minha vida. Interessante que o planejamento nas nossas vidas, cara, tudo é planejamento. Se você não tiver planejamento para qualquer coisa, você vai viver errado, mano. Então, faça esse planejamento também, caso você perde tempo com esse tipo de coisa. Reserve um tempo no seu final de semana e prepare suas marmitas para você esquentar durante o dia. Isso vai fazer você economizar muito do seu tempo. E as suas noites depois do trabalho, cara, você vai economizar aí 1 hora, 2 horas das suas noites, do seu dia. Então, isso eu recomendo como passo número 2. A terceira coisa que eu fiz, que deixou de fazer com que eu desperdiçasse as minhas noites, foi acrescentar, adicionar exercícios físicos na minha rotina. Até então eu não treinava. Eu até tentei treinar em algumas vezes, fazer musculação, só que eu não tinha rotina. Eu não tinha essa consistência, essa disciplina de ir fazer musculação e treinar todos os dias. Eu começava um mês, já no segundo mês eu já não ia mais. E uma coisa que eu deixei de fazer foi o seguinte, porque assim, ó, a gente precisa tirar gatilhos das nossas vidas que nos fazem regredir. Como assim? Por exemplo, no meu caso, toda vez que eu vinha do trabalho, eu ia para casa, banhava, trocava de roupa e ia para academia. Aí, só que nisso, eu percebi que em algumas vezes eu acabava falhando. Eu saía do trabalho, ia para casa, eu ficava refletindo, pô, será mesmo que eu vou para academia? Será que eu vou treinar hoje? Só que esse era o gatilho que a minha mente trazia à tona. Aí eu preciso cortar esse gatilho. Aí o que eu comecei a fazer a partir de então? Toda vez que eu saí do trabalho, eu já ia direto para academia, ia direto treinar. Isso me ajudou muito, porque eu deixei de ir para casa, eu deixei de perder esse tempo, aliás, e fazer as coisas de forma mais planejada. Fora que eu cortei o gatilho de pensar, vou ou não vou? Então, ao invés de ter essa decisão em mente, eu acabei que indo direto para a academia. Cara, isso evitou com que eu deixasse de ir para a academia vários dias. E a partir de então, eu tive mais consistência em ir para a academia, certo? Então, cara, isso serve de lição para sua vida. Se você quiser cortar hábitos ruins na sua vida, comece cortando gatilhos, beleza? Comece cortando aqueles comportamentos que te impedem fazer aqueles hábitos saudáveis. Foi o que eu fiz. Eu deixei de vir para cá para casa, tomar banho e tal. Ou seja, eu deixei de procrastinar. Eu evitei a procrastinação, melhor dizendo. Agora vamos para a quarta coisa que fez uma diferença muito boa depois do trabalho. Foi começar a estudar, a ler. Por muito tempo eu achei que eu estivesse estudando, estivesse lendo, aprendendo. Só que eu estava enganado. Eu achava que eu estava estudando, estava aprendendo, só que na verdade eu estava só enchendo a minha cabeça de informações, tendo aquela obesidade mental, mas na prática eu não estava executando nada. Como eu falei lá atrás,
não adianta de nada se você estudar e não colocar o seu conhecimento em prática. Então, você deve colocar o seu conhecimento em prática. Você deve estudar, mas você já deve ter aquela paixão por executar. Cara, aprender alguma coisa, já pense em formas de executar. No meu caso, eu estou estudando agora sobre comunicação, sobre oratória. E uma das coisas que eu estou usando para eu melhorar é justamente criar esse tipo de conteúdo para você. Você pode até perceber que eu posso estar um pouco tímido com a câmera, eu ainda não tenho um jeito, aquele entusiasmo e tal. Cara, mas eu sei que com o tempo eu vou melhorando, porque a prática leva à perfeição, a consistência da prática leva à perfeição, isso eu não tenho dúvidas. Então, se você, esse tipo de cara que acha que está estudando, acha que está lendo e não coloca em prática, cara, esqueça. Você não, ao longo prazo você não vai construir nada. Só conhecimento sem colocar em prática. Vai acabar que você ficando para trás em relação àquelas pessoas que aplicam o conhecimento que elas adquirem, certo? Foi até uma coisa interessante que eu aprendi com meu irmão, porque assim, o meu irmão, ele já é muito grande nas redes sociais. Só que eu comecei primeiro do que ele. Diferentemente dele, ele aplica para depois estudar, enquanto eu já sou ao contrário, eu estudo para depois aplicar. Aí eu parei, cara, tem alguma coisa errada. Ele está tendo resultados mais do que eu, então eu estou fazendo coisa errada. Foi quando eu comecei a aplicar mais do que estudar, porque eu percebi que eu já tinha conhecimento demais, eu já estava obeso mentalmente de conhecimento. Então, o que eu precisava? Era só aplicar o meu conhecimento. Então, que fique de exemplo para você aí. Se você já é um tipo de cara que já comprou cursos e cursos, mentorias e mentorias, e viu que não teve resultados, o que está faltando para você, eu tenho certeza, é só execução. Execute o que você já sabe, cara. Para de ficar pulando de galho em galho, achar que a fórmula mágica para o sucesso está logo ali. Cara, não está logo ali, está aí, ó, junto com você, está com você, está na sua cabeça, cara. Só use a sua criatividade, só use o seu conhecimento ao seu favor. Não tente inventar a roda já existe. Então, esse foi uma coisa que eu parei e pensei, pô, é isso, mano, é isso, eu só preciso fazer isso, só preciso fazer o que deve ser feito. E esse foi o quarto passo, tá? Estudar e ler. Quando eu falo estudar e ler, entenda como trabalhar, mano, trabalhar. Não é só estudar, ficar achando que tá lendo e sem executar. Não faça isso, pelo amor de Deus, beleza? É uma coisa que eu deixei de fazer. Esse negócio de pensar que está estudando, mas na verdade só está adquirindo conhecimento e não está colocando em prática, beleza? Agora vamos para o quinto e última mudança, beleza? Que é o que? Sono, cara, sono é importantíssimo. Tenha certeza que sono é importante. Muitas pessoas tá até modinha, né? Todo mundo fala da importância do sono, não sei o que, nas nossas vidas, mas cara, é verdade. Eu tava dormindo tarde e acordando cedo. Isso tava fazendo com que o meu desempenho no trabalho fosse baixo. Aí eu trabalhava cansado o dia todo, chegava em casa cansado, me hidratava mal, fazia tudo errado. Aí eu acordava estressado. Então, eu regular meu sono fez uma diferença absurda na minha vida. É até interessante porque quando eu comecei a praticar atividades físicas, automaticamente outras áreas da minha vida mudaram, como alimentação, sono e meu corpo. Cara, quando ao longo prazo você começa a perceber que uma coisa está conectada à outra. Se você melhora a prática de atividades físicas, você obrigatoriamente vai melhorar
a sua alimentação, automaticamente você vai melhorar o seu sono. Então, uma coisa leva a outra. E exercícios físicos, alimentação e sono, cara, são 3 pilares fundamentais que melhoram a sua concentração. Estou falando uma coisa que funcionou comigo, que eu senti que me deu uma clareza mental melhor. Eu comecei a pensar melhor, a expressar melhor as minhas ideias. Eu comecei a ser mais produtivo no trabalho. Cara, melhorou de uma forma grandiosa na minha vida. Só de ter regulado meu sono, de dormir, ter um horário fixo para dormir. Isso é muito importante, cara. Você precisa ter um horário fixo para dormir. Todas as noites tem um horário para dormir e tem um horário para acordar. Fixo. E 1 hora antes, te sai das redes sociais, te sai do celular. Desligue a sua tela de dormir, leia algum livro, pô. Sai do celular, leia algum livro. Pega algum livro para você ler. E esse hábito de ler antes de dormir é uma coisa que vai te preparar para um sono profundo. Porque se você tiver com a tela azul, você fica com a adrenalina lá em cima, você fica ativo, entendeu? Você não vai se desligando aos poucos. Diferentemente de você pegar um livro e começar a ler. Cara, ler é chato, vamos assumir, ler é chato, principalmente antes de dormir. E se você ler antes de dormir, automaticamente, mano, o sono vai vir. Então, faça isso. Beleza? Isso foi a 5ª mudança que fez uma diferença muito boa na minha vida e que eu tenho certeza que se você pegar esses 5 hábitos, essas 5 mudanças para você fazer depois que você chega do trabalho, cara, eu tenho certeza que vai mudar muito a sua vida, assim como vem mudando a minha. E eu fiz esse vídeo aqui para te ajudar com base nas minhas experiências. E eu pretendo estar sempre postando esses tipos de vídeo, falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre superação, sobre recomeços, sobre o que eu estou fazendo para ganhar mais dinheiro, porque esse é um dos meus objetivos atuais. Cara, antes de eu falar de sucesso financeiro, antes de almejar sucesso financeiro, é uma coisa que eu determinei para mim. Eu preciso ser antes de ter. Então, eu preciso ajustar várias áreas da minha vida antes de buscar o que eu realmente quero, que é o quê? Prosperidade financeira. Mas antes eu tenho que ser próspero no meu jeito de ser. É uma coisa que eu já está claro na minha cabeça, que eu deixo muitas coisas a desejar. E a vida que eu quero depende da vida que eu preciso ser, entende? Então, cara, se você gostou desse vídeo, curta aí, deixa o seu like, beleza? E se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que eu vou melhorar muito nos próximos vídeos. E esse aqui é um dos primeiros vídeos. Eu ainda estou melhorando aqui como falar com a câmera, a forma de me expressar. Cara, uma coisa vai levar a outra, beleza? Então, cara, até mais. E eu tenho outro vídeo aqui falando sobre o modo caverna. E se você estiver se sentindo perdido, tem outro vídeo aqui falando sobre isso. E, cara, assista aí os vídeos desse canal, beleza? Até mais, tchau!